Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Conosco hoje, José Mauro Projeanti. Olá, Sidney, é um prazer muito grande estar aqui para um bate-papo com você. José Mauro Projeanti é escritor, especialista em obras infantis, conferencista e também esperantista. É essa a palavra que eu devo usar, José Mauro? Sim, sou adepto do Esperanto, falo Esperanto, portanto sou esperantista. Eu estou vendo aqui uma das obras de José Mauro Projeanti em Esperanto. Eu sei que você é espírita, inclusive eu tenho a honra de ter os meus textos revisados por você. Qual a relação que existe com a língua de Lázaro Zamenhof, o Esperanto, com o Espiritismo, Mauro? Olha, Sidney, para nós brasileiros há uma relação muito grande, né? Porque aqui no Brasil a Federação Espírita, logo que surgiu o Esperanto, no final do século XIX, a Federação Espírita ajudou a divulgar o Esperanto no Brasil. Então, no Brasil, muitos espíritas tiveram contato, conheceram o Esperanto dentro do movimento espírita. Na verdade, isso não acontece fora do Brasil, né? Nos outros países não há essa ligação, vamos dizer, essa relação entre o Esperanto e o Espiritismo. Não há. Eles até se espantam quando veem que isso acontece aqui no Brasil, mas o fato é que a gente sabe que há uma ligação espiritual, né? Que tanto Kardec foi um missionário que veio aqui trazer uma revelação, como Zamenhof também foi um espírito de luz que veio à Terra com esse ideal, essa missão de criar essa língua internacional. Eles eram contemporâneos, eram da mesma época, eles se conheceram? Zamenhof e Allan Kardec? Zamenhof nasceu em 1859, portanto, 10 anos antes da desencarnação mais ou menos de a Kardec. idade de Leon Denis, que também conviveu com chegaram Kardec. a ser contemporâneos. Ele lançou o Esperanto em 1887, né? Nessa época Kardec já não estava mais aqui entre nós, mas a gente pode dizer que foi no século XIX. A gente sabe que o século XIX foi um século de luz, assim, em que muita coisa importante aconteceu no mundo, entre elas o Espiritismo e também o Esperanto. O Esperanto, ele realmente conseguiu tornar-se uma língua neutra internacional? As pessoas... Porque eu tenho viajado, eu conversei até com um amigo seu, o Rubens César Colassino, que é entusiasta do Esperanto. Falei, Colassino, eu tenho andado por aí, mas nos aeroportos eu só uso o inglês. Sim. E o Esperanto? O fato é que o Esperanto, ele teve um momento em que ele quase chegou a ser adotado realmente pelas nações. Na época da Liga das Nações, logo após a Primeira Guerra Mundial, quando foi formada a Liga das Nações, houve uma tentativa, alguns países apresentaram a proposta de adoção do Esperanto como língua da Liga das Nações. Mas na época, a França, que tinha o idioma assim, que prevalecia, que era o francês, foi porque contra. Primeiro o idioma universal foi o latim. Exatamente. Depois o francês. Então, e na época a França foi contra. Né? Então, numa votação na Liga das Nações, o Esperanto acabou não sendo adotado como língua para ser usada por todos os países. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, houve até perseguição contra os esperantistas pelos nazistas, também na União Soviética. Também perseguição, é? Perseguição. Ué, mas simplesmente por causa da língua ou pela ideologia? Talvez pelo fato de o Zamenhof ter origem judia. Ah, talvez, sim. Quanto ao nazismo, sem dúvida, foi por isso. Mas depois, na própria União Soviética também perseguiu muito os esperantistas. Houve resistência. Então, o movimento esperantista ele quase desapareceu nessa época e depois ele renasceu após a Segunda Guerra Mundial. E nós temos hoje associações no mundo todo, pessoas que falam no mundo todo. Quer dizer, você dificilmente vai encontrar, talvez como você disse, na rua, no aeroporto, alguém falando. Mas eu, por exemplo, tenho um aplicativo no celular que me mostra, quando eu chego numa cidade, em qualquer lugar do mundo, quais são os esperantistas que estão ali próximos naquela cidade. Isso facilita para você quando você chega num país estranho? Sim, eu posso utilizar, eu posso estar em qualquer lugar do mundo
e olho ali no meu aplicativo de celular, bom, eu tenho aqui um esperantista a 2 km de distância, 5 km, posso fazer um contato com ele. E geralmente eles são receptivos? São muito receptivos. O esperantista, ele é muito hospitaleiro, ele sente prazer em receber um visitante, mostrar a cidade, ajudar. Então há muita solidariedade. Não é apenas uma língua, a gente diz que o Esperanto é uma língua com uma ideia interna. Essa ideia interna é justamente de solidariedade, de confraternização. Então, para mim, assim, é uma coisa fantástica. Talvez daí a ligação com a doutrina espírita, que tem em um dos seus lemas, trabalho, solidariedade, tolerância, vamos dizer, esse link, essa ligação com a doutrina espírita? Sim, os ideais são os mesmos, né? O Zamenhof, ele era um humanista, né? Ele, inclusive, chegou a criar uma doutrina, que ele chamava de romaranismo. Então, para ele, a língua não era só um meio de comunicação, mas deveria ser um meio de aproximação dos povos, das pessoas. Das nações. Sim. De onde que ele era mesmo? Qual a origem de Zamenhof? Então, ele é de origem judia, mas ele vivia numa região que hoje é a Polônia. Na época era dominada pelo Império Russo. Porque o nome não me soou dos judeus. Zamenhof me parece mais um nome russo ou coisa assim. Na verdade, então, ele era polonês, né, mas de origem judia. Ele nasceu numa cidade chamada Białystok, na Polônia, onde viviam pessoas de várias nacionalidades. E talvez por isso, né, desde criança ele via aqueles conflitos entre as diversas raças das pessoas que moravam ali, então ele teve esse ideal de criar uma língua neutra, exatamente. Era a pergunta que eu ia fazer para você. O que teria levado Zamenhof a esse ideal, né? Nós estamos chegando ao final deste bloco. E no próximo bloco eu quero falar agora sobre a veia de escritor de livros infantis do Mauro Progianti. Em alguns segundos, me responda, você acha que o Esperanto ainda vai progredir ou vai ter o mesmo destino do latim? Não, a gente acredita que vai sim, porque é uma língua viva, né? Tem muitos falantes no mundo. E a partir do momento que surgiu a internet, o Esperanto recebeu um impulso assim enorme. Então, com a internet, a comunicação internacional se tornou muito mais fácil, muito mais frequente. Então, a gente percebe que está havendo um aumento. Naquele curso Duolingo, você já deve ter ouvido falar. Sim. Que é um curso de línguas. Existe mais de 1 milhão de pessoas estudando Esperanto no curso Duolingo. Então, é um número assim muito grande. Então, há realmente uma comunidade enorme. É uma língua viva. Se eu falar uma palavra, uma frase, você consegue vertê-la para o Esperanto? Com certeza. Então, diga lá para aquela câmera ali. Daqui a pouco estaremos de volta. Baldo ni revenos. Até já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Hoje é um programa internacional. Estamos falando sobre o Esperanto com José Mauro Progianti. Mas ele não é apenas esperantista, ele é escritor. E escreve para um público assim muito exigente. José Mauro, por que você passou, o que o levou a escrever histórias para crianças? Não é uma tarefa fácil? Sim. Bom, quando eu tinha 14 anos, eu estava na escola e tinha um professor que chegou um dia na classe e falou assim: gente, quem quiser fazer uma redação, escrever uma história, nós vamos publicar um livro. E eu escrevi lá uma redação, entreguei para ele, criei uma historinha. E depois, para minha surpresa, passados algumas semanas, ele veio e falou: gente, Progianti, o seu conto foi escolhido e está sendo publicado numa antologia. E eu morava na cidade de Catanduva, né? Então eu tenho até hoje guardado esse livro com um conto meu lá. Eu era praticamente uma criança. 14 anos. E aquilo me deu um entusiasmo muito grande de ver meu nome ali, né, publicado. Eu tenho lido os seus livros e eu estou adorando. Por exemplo, A Maldição de Taruma e Nurana. Como é que você foi pensar naquelas histórias todas, naqueles mistérios, aquelas perseguições? Conta para nós, dá um resumo do livro para nós. Bom, acontece que depois que eu me casei e tive meus filhos, quando eles eram pequenos, eu era praticamente obrigado a contar histórias para eles, né? Eles não dormiam sem ouvir uma história. Ótimo. Então eu usava muito livros, já contava histórias dos livros, mas às vezes a gente tinha que inventar, né? Porque era tanta exigência, conta uma história nova. E no final da Mas década... Mas criança gosta que a gente repita algumas histórias. Sim. Você tinha que repetir Tinha algumas que suas? repetir. Era sinal que ela tinha, vamos dizer assim, um caminho para o sucesso ou não? Então, além de repetir, a gente ia incrementando, né? Então, porque criança é muito sincera, né? Ela não mente, né? Então, não gostei, pai. Então, no final da década de 80, a Prefeitura de Bauru fez um concurso de literatura infantil. E como eu tinha algumas histórias assim que eu tinha criado na cabeça de contar para os meus filhos, eu resolvi colocar no papel. E uma delas era essa, A Maldição de Taruma e Nurana, em que os personagens são crianças de vários continentes, né? Então cada criança é de um continente diferente, que se encontram num congresso da língua internacional. Então a ideia do Esperanto também está ali dentro do livro. Eu não falo do Esperanto. Percebi isso, achei muito interessante. Mas foi assim a ideia de juntar essas crianças e elas, mesmo sendo de nacionalidades diferentes, como elas conseguiam se comunicar e elas têm que passar por uma aventura. No caso foi o roubo dos totens indígenas, né? Mas é isso, essa história aí na verdade nasceu dentro de casa contando para os meus filhos. Muito legal. E os seus filhos aprovaram essa história? Sim, aprovaram. Os seus filhos estão com que idade agora, Mauro? Hoje as meninas já passaram dos 30, né? E tem um filho que também está chegando nos 30 já. E algum deles enveredou para a área da literatura também? Não, eles são grandes leitores, né? Eles não escrevem, mas todos eles assim se formaram. Tem uma que é médica, uma que se formou em Direito, um menino é engenheiro. Todos estão muito bem encaminhados e são leitores. Então, eu fico muito feliz de ter passado isso para eles. Eu acho que pelo fato de que a gente tinha muitos livros em casa e a gente tinha essa brincadeira de contar histórias, de ler muito, eles hoje são grandes leitores. Então, para mim, isso já é uma grande realização. E eu parabenizo. Os meus filhos também gostam muito de ler. Eu tenho uma neta que é devoradora de livros e também por causa da minha ligação com a literatura. Mauro acabou de lançar aqui em Bauru O Roubo do Sonho Azul. Eu vou deixar para falar um pouquinho mais tarde como foi esse lançamento, porque eu gostei muito, Mauro. Não é uma obra infantil. Eu adorei o hábito Fariz e outras lembranças. Pelo amor de Deus, Mauro, tudo aquilo ali que você colocou aconteceu mesmo ou você deu uma enfeitada? Essa pergunta tem sido feita com certa frequência. O fato é o seguinte, acho que o sonho de todo mundo que escreve é produzir literatura
para adultos, assim, né? Embora eu escreva para crianças, eu tenho esse projeto de também produzir literatura para adultos. Então, esse livro, Abdo Faris, é baseado em experiências que eu vivi de fato na época de República, quando eu era estudante. Os personagens são inspirados em pessoas que conviveram comigo, aliás, mas há muita ficção. Aliás, Mauro, não me entrava na cabeça, você que é uma pessoa assim bem ponderada, bem quieta, não me entrava na cabeça você participando de uma república de estudantes, né? Onde tudo acontece, né, Mauro? Não, mas eu morei 5 anos na República durante a faculdade de engenharia e, embora as pessoas pensem que República é só bagunça, não é assim não, a gente estudava muito também, a gente às vezes varava a noite estudando e havia muitos conflitos, assim, a gente percebia colegas com problemas familiares, eu tive algumas experiências muito interessantes com os colegas, por causa desse relacionamento diário, né? Quer dizer, éramos pessoas de origens diferentes morando na mesma casa. Religiões diferentes. Religiões diferentes. Sem religião, às vezes. Também. Então, é uma experiência muito rica, sabe? E como eu morei numa república de estudantes assim mais humildes, uma condição social mais baixa, nós não éramos ricos. Tinha uma história de um guarda-roupa lá, como é que foi essa história? Depois você me conta. A gente teve muitas experiências assim... do guarda-roupa, eu sempre estou em dúvida. No final do livro você fala de um guarda-roupa, assim. Não, acontece que eu morei em República, né, até o último ano de faculdade, e quando chegou no último ano, eu acabei ficando sozinho na casa, porque eu comecei a trabalhar, e aí quando terminamos a faculdade, eu ainda fiquei um tempo morando sozinho, e permaneci com alguns objetos, né, da República, então... houve uma certa continuação para mim, né, da vida da República. Mas assim, os nossos móveis eram todos muito simples, Mas acho que foi isso, acho que foi quando você olhava para o guarda-roupa, você se lembrava de alguma coisa do passado. Eu faz tempo que li seu livro, aliás, adorei e fiz vários comentários para você. Eu gostaria até de alertar, gente, é ficção. Embora seja baseado em histórias reais, porque eu acho que todo escritor ele acaba se baseando em experiências da vida dele, né? Mas o narrador do livro vamos dizer, é meu alter ego, mas não sou eu. Mauro, eu quero deixar o terceiro bloco para a gente falar do seu lançamento. Mas me diga uma coisa, que história é essa de você passar essa maldição de Taruma e Nurana para o Esperanto? E também o best-seller, o maior livro de Richard Simonetti, que vendeu milhões de exemplares, Quem Tem Medo da Morte, e foi vertido para muitas línguas durante o mundo inteiro, pelo mundo inteiro. Como é que foi essa de você traduzir o Quem Tem Medo da Morte para o Esperanto? Primeiro, você encontrou leitores para esta obra em Esperanto e também para o livro do Richard? Bom, na verdade, tudo que eu escrevo em português, eu penso em passar para o Esperanto. E muita coisa eu já escrevo originalmente em Esperanto. Você sonha em Esperanto às vezes? Não sei te dizer se eu sonho, mas para mim hoje o Esperanto é uma língua assim... Eu sou professor de Esperanto, né? Me comunico quase que diariamente com pessoas de outros países em Esperanto. Pelo que eu notei, na brincadeira que eu fiz no encerramento do bloco anterior, você é fluente. Sim, sim. Não precisou nem pensar para dizer. Não, eu sou fluente, sim. Eu faço palestras em Esperanto. E no caso desse livro, como eu escrevi o livro em português, aí eu pensei, bom, eu quero escrever em Esperanto para poder mostrar o livro para pessoas do mundo todo. Mas o seu editor concordou com essa história? Porque não é fácil que o editor geralmente compactue com todas as ideias do escritor, né? Ah, sim, não, mas o movimento esperantista, ele é muito aberto. Mas o editor do seu livro... O editor do livro em português, não se opôs, não, sem problema nenhum. Eu comuniquei que iria fazer a tradução para o Esperanto. E a quantidade de livros foi, evidentemente, menor? Sim, o mercado de editorial em Esperanto ele é um mercado menor, né, mas
Mas é um mercado que está no mundo todo. Então, hoje uma pessoa na China, no Vietnã, na Rússia, lê esse livro. E esse livro ele foi premiado no último Congresso Internacional do Esperanto, em Lisboa. Eu estava lá em agosto do ano passado, tive a felicidade de ter o livro premiado. Foi considerado um dos 2 melhores livros editados em Esperanto para crianças no ano de 2018. Você está me assanhando, viu? Eu acho que eu vou pedir para você verter um dos meus livros para o Esperanto. Você acha que seria possível? Lógico. No caso do Richard, né, eu fiz questão de fazer a tradução do Quem Tem Medo da Morte para o Esperanto, porque é uma maneira de divulgar o Espiritismo também através do Esperanto, né? Então, mas é exatamente nisso que eu estou pensando, né? Então, por exemplo, uma pessoa lá da China, né, ela pode, um esperantista lá pega o livro Que Ultimas la Mortum, Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, e eu, pela admiração que eu tinha pelo Richard, achava que o livro dele realmente tinha que ser divulgado. E o tema é espetacular, né? E eu já tenho um outro livro até espírita do Herculano Pires, que eu traduzi para o Esperanto, estou aguardando editar, né? Eu vou entrar na fila então, hein? Um dos meus 11 livros, vamos ver se você concorda, fica a seu critério escolher um deles, um romance talvez, ou um livro de autoajuda. Eu ficaria muito honrado se houvesse essa possibilidade. Vou colocar na fila dos meus projetos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o lançamento do livro mais recente de Progeante, que aconteceu aqui em Bauru. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje com Mauro Progiante. Ele é esperantista, espírita, escritor de vários livros. Você pode me passar os livros aí que eu gostaria de mostrar para os nossos espectadores? Este é um dos livros dele em Esperanto. Me dá o correspondente em português aqui. A Maldição de Taruma. De onde você tirou esse nome, Mauro? Eu inventei. A Maldição de Taruma e Nurana, em português e em Esperanto. Me dá o Abdo Fariz aí, por favor. Esse Abdo Fariz eu adorei. Eu li de uma pancada só e depois mandei para ele vários pontos que me chamam muita atenção. Agora, você lançou para nós recentemente, Mauro, O Roubo do Sonho Azul. O título é espetacular. Você pode fazer uma sinopse para a gente? Sim, esse livro ele é quase que uma continuação da Maldição de Taruma e Nurana, porque são os mesmos personagens, aquelas crianças. Você está me copiando, hein? Que eu estou fazendo a mesma coisa com o meu próximo livro, hein? Então, aquelas 5 crianças que tinham passado por aquela aventura do Taruma e Nurana, elas se reencontram agora num outro país. No caso, essa história se passa na Bélgica, na cidade de Antuérpia. André, Ua, Mavomo, Rose e Eric. Sim, são os personagens. São os personagens. Agora eles se encontram para resolver outro mistério que acontece na Bélgica. Na Bélgica, na cidade de Antuérpia. Mas surgem 2 novos personagens? Sim, aí no caso uma menina belga se junta a eles, né? É uma menina que tem uma deficiência física, né? É Claire ou Claire? Claire. 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 E também, olha que nome complicado. E o Lufimpu, é isso? Lufimpu. Lufimpu. É porque é um africano, né? Ah, sim, explica-se. Ele é do Congo. Ele é um jovem diplomata. Ele é um jovem diplomata e ele é encarregado de guardar um diamante, né? Porque os diamantes são produzidos normalmente na África e Antuérpia é a cidade onde eles são lapidados e comercializados. Eu estive lá nessa cidade e fiquei encantado com os diamantes. Mas fala um pouquinho mais que eu estou me interessando. Não, e aí aparece um vilão que fica sabendo que há um diamante famoso ali na cidade, que foi levado justamente porque vai haver uma reunião da ONU sobre o problema da extração de diamantes na África, que é um problema social muito grave, né? Isso é real. Há muita exploração, muita gente morre, há muitas guerras por causa Ainda disso. existe isso?
Então, infelizmente... Porque no passado a gente sabe que aconteceu, mas ainda existe ainda isso. Existe e esse vilão pretende roubar o diamante. Né? Eu não posso contar muita coisa. Não. E as crianças acabam se envolvendo, porque essa menina Claire, o pai dela acaba sendo envolvido nesse roubo, né? Acusado, e as crianças então têm que decifrar uma mensagem, e a partir daí a história se desenvolve, e assim, uma aventura. Eu acho que as crianças vão se interessar, as crianças que já têm idade para ler, que já são alfabetizadas, vão poder ler. O livro tem 56 páginas e tem bastante ilustrações coloridas. As ilustrações foram feitas por uma bauruense, uma jovem bauruense. Pode dizer o nome dela? Heloísa. Não, está aí na capa aí, a Heloísa. Heloísa Nakashima. Nakashima, isso. Ela fez as ilustrações muito bonitas. Linda a capa. Isso. Então, e mesmo as crianças pequenas, né, que não leem, gostam de ver, e os pais, os avós podem contar, né, a história para a criança. Mostra a ilustração. Sim. O livro é escrito numa linguagem própria mesmo para a criança, para o pré-adolescente. Mas né? você escreve muito bem. E eu gostaria de ver mais obras como essa do Ábido Farias. Por que você insiste na literatura infantil? Você já falou o passado, mas quero saber hoje. E me conta qual a faixa etária que você geralmente mais atinge. Então, esses livros, eu acho que eles são adequados para uma criança até 12 anos. Assim, a partir de 7, 8 até 12 anos, a criança, quando ela é alfabetizada, eu acho que se interessa por essas histórias, que são histórias um pouco mais elaboradas, né? Não são histórias muito simples, né? Exige uma certa concentração da criança. E eu procuro nos livros abordar, pelo menos, dar a possibilidade de o adulto também discutir alguns assuntos com a criança. Assim. Eu notei que aqui no Ábido Farias você tratou de assuntos, vamos dizer assim, complicados, cabeludos, morte, aborto, conflitos familiares e até de suicídio. Sim. Você não coloca isso nas obras infantis? Não. Ou assim, en passant? Não, nas obras infantis eu não abordo assim, temas tão sérios, mas eu acredito que alguns temas, como esse da deficiência, por exemplo, já nesse livro atual, mas muita questão da solidariedade, porque as crianças, na verdade, eles têm que trabalhar em conjunto para resolver o mistério. Você me falou que os esperantistas são muito solidários. Essa solidariedade do livro é real, na vida real? Sim, os esperantistas são muito unidos, há muita ajuda mútua. Por exemplo, os esperantistas ajudam muito, por exemplo, os africanos, né? A África é um continente muito carente, então está se tentando introduzir o Esperanto. Há grupos esperantistas já na África, são muito ajudados pelos esperantistas de outros países. Mas eu me interesso muito pela literatura infantil porque eu descobri a possibilidade de divulgar nas escolas. Então, quando eu lancei o primeiro livro, Maldição de Taruma e Nurana, algumas escolas adotaram o livro em projetos de leitura. Olha que interessante. Eu até preparei um material mostrando assim para os coordenadores pedagógicos alguns temas que podem ser abordados a partir do livro. Eles se interessaram, adotaram o livro, as crianças leram durante um tempo e depois eu vou até a escola. Olha que interessante. Então, esse contato com os estudantes, depois que eles leram o livro, é uma coisa riquíssima, muito interessante. Imagino. Porque a gente vê o interesse deles e a percepção que eles têm. Eles conseguem Tanto pela ver história como pelo Sim. escritor, né? E eles têm uma visão crítica, eles conseguem ver coisas no livro que às vezes nem o escritor mesmo atentou para aquilo. Nós estamos chegando ao final do programa. 2 colocações finais. Primeiro, pelo amor de Deus, Mauro, não deixe de voltar a escrever para os adultos. E me diga uma coisa, para encerrar o programa, quais são os futuros projetos seus para livros infantis? Bom, eu pretendo continuar essa série das crianças, porque eu mesmo fiquei apaixonado por elas. Então é um grupo de crianças que vão continuar se reunindo, se encontrando em vários lugares do mundo. Os mesmos personagens. Vão passar por várias aventuras,
tenho assim já várias ideias de histórias, até situando em diferentes lugares do mundo. Então eu pretendo continuar com esse projeto. E eu vou lançar ainda esse ano o nosso outro livro. Dan Brown brasileiro. Sim, não, eu vou lançar ainda esse ano um outro livro infantil que já está sendo ilustrado para crianças bem menores, né? Que também eu contava muitas histórias para meus filhos, histórias mais curtinhas, assim, para crianças menores. Então também pretendo enveredar por aí. Algumas histórias um pouco mais para crianças pequenas mesmo. Mais acessíveis. Os pais contarem para os filhos, né? Mauro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sidney. E a você, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!